Me dá, então, um exemplo de uma aplicação de ciência de dados aí, Eduardo. Vou dar um exemplo que a gente fez nas maratonas anteriores aí. Nós criamos um sistema de previsão de doenças renais. A gente colocava os dados do paciente lá na nossa máquina preditiva e aí apertava o botão e aí a máquina preditiva calculava se o paciente tinha ou não predisposição a ter doença renal. Beleza? Então, vai lá, coloca os dados do Eduardo. Insulina, tal, tal, tal. Ah, DNA, tal, tal, tal. Parentesco, tal, tal, tal. Tem diabetes, tal, tal, tal. Aí vai lá e aperta o botão. Esse apertar o botão é a máquina preditiva lá atrás, o algoritmo. Ó, faz, conhecendo os dados, vendo a correlação. Ah, insulina, você anda juntinho aqui com o percentual de gordura no sangue, né? Ah, tô sabendo. E aí vai lá, pum. E, cara, isso aqui tem a predisposição a ter doença renal, cara. Isso é uma aplicação de ciência de dados. Então, o cientista de dados, ele precisa ter o conhecimento para entender como que ele vai resolver ali esse problema, né, dessa empresa. Imagina que essa empresa está querendo fazer previsão de doenças, beleza? Mais especificamente doença renal, beleza? Então, entendeu o problema de negócio. Eu preciso fazer previsão de doença. Como é que eu faço? Eu preciso saber o que é que influencia ter essa doença ou não, né? Então, aí a gente sai coletando informações. O que é essa coleta de informações? O que são essas informações? São os dados, beleza? Então, o cientista de dados precisa ser um cara analítico, curioso. O que influencia nisso aqui? O que anda junto com isso aqui? Saca? Então, assim, essa é a característica. É o que eu chamo de soft skills, né? A gente sempre fala sobre isso no nosso bate-papo. Isso aqui é uma parada seríssima. Isso aqui é que forma o cientista de dados. É esse tipo de conhecimento, tá ligado? Um conhecimento que vai muito além da simples teoria, da simples resolução, da simples utilização de algoritmos de machine learning, saca? Não importa se o cara consegue fazer aqui um teste de hipótese aqui com um papel e uma caneta e 2 minutos, saca? Então, assim, esse raciocínio lógico, a aplicação do raciocínio lógico e a utilização de ferramental para isso, tá bom? Então, vamos lá. Raciocinei sobre o problema, me conectei com os dados, depois que eu me conecto com os dados, o que eu preciso fazer? Analisar esses dados, compreender, extrapolar, saca? Fazer ali o meu entendimento. E é aí que eu uso a estatística para aprender sobre esses dados. Saca? Pô, olha só, isso aqui é uma variável muito doida. O cara vai de 0 a 115 anos. Caraca, meu, que louco. Eita ferra, não sabia que tinha pressão 22 por 15, não. Para mim era só 12 por 8, no máximo 13 por 8. Tem aqui um cara que teve. Então você está estudando ali a amplitude dos dados. Saca? Qual foi a menor pressão que foi. Cara, esses estudos a gente faz com os dados. Depois, cara, essa variável aqui não está me ajudando, mas eu tenho certeza que essa variável aqui pode ter impacto. Por quê? Pô, cara, obesidade não tem relação nenhuma com infarto? Tá de sacanagem, né? Claro que tem, pô, obesidade, tem mais gordura espalha no sangue, o coração vai parar muito mais rápido. Então tem que ter, cara, tem que colocar aí o grau de obesidade aí nessa parada. Mas não tá funcionando, não tá relacionando. Cara, bora transformar aqui, bora fazer a escala desses dados aqui. Fez a escala? Rapaz, então era isso, olha só, o dado não estava nem na escala correta aqui do algoritmo e tal. Então você vai precisar fazer o quê? Processar os dados, transformar os dados, tá ligado? Isso aqui foi um exemplo que eu dei aqui, hipotético, só porque veio na cabeça aqui, tá? Não tem correlação não, mas só para você entender mais ou menos. Beleza. Pô, Eduardo, você está utilizando um algoritmo aí que precisa ficar escalonando os dados, tal, tal, tal. E se eu utilizo... Tem como eu utilizar algum outro algoritmo que não precisa fazer esse negócio? Por quê? Porque eu esqueci de fazer, deu ruim aqui na minha máquina preditiva. Tem sim. Você vai aprender sobre algoritmos de machine learning para você escolher um algoritmo que não faça esse tipo de pressuposição sobre os dados. Tem, Eduardo? Tem, você estuda sobre isso. Você vai aprender na prática como que você utiliza esses caras. E aí você vai lá e aprender machine learning. Aplicado, não foi? Agora vamos aprender aqui, vamos lá. Random forest. Cara, não, é assim. Tem que ter um pensamento prático, beleza? Essa é a minha didática, que é a minha pegada, cientista. Vai vendo. Beleza, o que mais? Beleza, agora que eu fiz tudo isso, moleque, olha só que interessante, eu vou fazer um predict, eu vou pegar os dados aqui de outro paciente para ver se eu tô acertando aqui ou não, quer ver? Aí pega um dado que a máquina preditiva nunca viu lá e pum, pimba. Olha, quando você jogou no gabarito, você viu, o cara acertou 90%. Aí você fala, abemos uma máquina preditiva, beleza? Aí o que você vai fazer? Agora você vai fazer a implementação dessa parada. Você descobriu qual é o cliente que é o cliente pagador e o cliente que não paga.
que você vai fazer agora? Você trabalha num banco. Pô, antes de emprestar, a primeira coisa que eu vou querer saber é se o cara é um bom pagador ou não. Pega os dados lá do Eduardo, joga aqui na máquina preditiva. Tum, 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 tum. O Eduardo tem 20, 30 anos de sistema financeiro, nunca deu um cheque sem fundo, sempre foi ali o cara, investidor, não sei o que lá. Não, esse aí é o cara, né? Nunca vai inadimplir esse aí. Tum, tum, beleza, aqui, deixa eu fazer um cálculo de risco aqui do Eduardo. Vai. Enchendo minha bola aqui, né, cientista? Oh, meu Deus. Abstência, cientista. Vai. Deu para entender? Então, opa, olhou o Eduardo, beleza. Eduardo aqui é um cara que não vai inadimplir, pode emprestar, ou pode aumentar o limite dele, ou pode fazer um investimento, ou pode chamar ele para um consórcio. Tá ligado? Pô, se eu tenho essa informação na minha mão, cara, é isso que dá o valor do cientista de dados em uma empresa. Ele ajuda o cara a ter esse tipo de ideia. Saca? Ele mitiga o risco de um negócio inteiro, mano. Tá ligado? Então, esse é o poder de um cientista de dados. Aí, beleza, o cientista de dados chegou lá, beleza, faz a solução, consegue implementar no Python lá, um sisteminha, beleza, pronto. A partir de agora, o que a empresa vai fazer? Toda vez que vier um cliente novo, vai lá. Aí o cientista de dados ainda pode ir além, né? Pode trabalhar na empresa, fazer um monitoramento, né? Os clientes, os dados estão mudando, pô, certamente que a máquina preditiva uma hora vai caducar. Por quê? Porque os dados mudou, né? Então, vamos fazer uma nova máquina preditiva, ou vamos mudar a abordagem, enfim, tá lá o cientista de dados sempre tendo formas de contribuir com a instituição para que ele possa ser um profissional valorizado. Deu para entender mais ou menos, cientista de dados?